lembro que teve uma discussão grande na faculdade, que eu agora, esse ano agora, continuei dando aula lá na clínica médica, até foram 47 anos trabalhando direto lá na Santa Casa. Mas a discussão que se tinha era que, Bigu, como é que você faz esses anos todos na clínica médica e vai fazer mestrado na época, em 98, sobre escola médica, né? Para a gente ter uma noção, assim, claramente é o seguinte: quando eu comecei em 98 fazer o mestrado, eu fiz sobre avaliação e transformação das escolas do ensino médico no Brasil. Uma das pessoas da banca levou no final, ele elogiou bastante a tese, mas aí ele projetou, ele é mineiro, Francisco Campos, ele projetou um slide que dizia que era um cemitério, e ele falou: Vigor, bom te reencontrar. Depois a gente trabalhou 10 anos na obra. Ele falou: bom te reencontrar, mas é mais fácil mudar um cemitério de lugar do que mudar uma escola médica. Mas precisa de gente que nem você, que acredita que dá para mudar. Era uma luta que a gente tinha, e que a gente, naquele momento, nós estávamos com 140 escolas médicas no Brasil, né? Hoje... Que ano é isso? Em 2002, 140. Aí depois, quando eu voltei para a minha clínica, voltei para a clínica médica, e aí me cobrar de novo. O Reinaldo o Reinaldo Guimarães, ele era um que toda vez que ele me encontrava, ele falava: Vigor, você tem que escrever sobre isso, você tem que escrever. Eu falei: Reinaldo, estou aqui na minha clínica, estou aqui no meu dia a dia aqui, mas tem que escrever, você tem que escrever. O Mário Dal Pós também era outro que ficava insistindo na UERJ. Aí ele falou: em 2007 para 2008 vai fazer 200 anos de ensino médico no Brasil. E, a gente não tem nada escrito sobre os 200 anos do ensino médico no Brasil, e o que você apresentou aí é só atualizar agora, em 5 anos, e no final de 2007, 2008, apresenta que a gente precisa disso, que tem um problema na UERJ, que é uma coisa legal que aconteça, que a gente possa fazer da nossa geração a seguinte: no setor público, quem tem orientandos de um certo tema, eles ganham salário, o orientador, ele mantém aquele Prociência e outros benefícios que eu acho correto, embora eu sempre trabalhei na Gama Filho e na Souza Mar, na área privada não tem essa questão, mas eu acabei fazendo. E eu me lembro que quando, em 2008, nós tínhamos pulado em torno de 140 escolas médicas para 189 escolas médicas.
essa parte da parte quantitativa, né, que a gente está falando da quantidade, quantitativa, tinha aparecido, a gente fechava com 200 anos de medicina, de escolas médicas no Brasil, e com a existência de 189 escolas médicas funcionando. A academia é isso mesmo. Vamos dizer, aí eu acabei fazendo coisa, aí há pouco tempo o Mário da UFOP me procurou, que eu nunca mais me desliguei da UERJ, lá de um projeto maior, falando, pô, Igor, agora a gente precisava dar uma atualizada. O que aconteceu em 2 décadas, após os 200 anos. Então, eu não consegui botar ali, mas acho que ali o que tem não tem grande importância, que foi o seguinte: hoje houve um pulo nessas 2 décadas de 189 escolas médicas para 426 escolas médicas no Brasil que receberam aluno em janeiro de 2025 e tem mais 23 escolas médicas já autorizadas. Então, em janeiro de 2026 estarão funcionando 449 escolas médicas no Brasil. Veja bem, com todos os problemas que existem dos 449 escolas médicas, é o segmento do ensino superior que menos cresceu. Veja bem. E aí é a tal da história, quando a gente é mais jovem, porque a gente vivia com um discurso que da ditadura militar foi a grande responsável pelo aumento de escolas médicas no país. Aí eu falei, eu estou disposto a refazer isso. Porém, eu imagino que para poder fazer uma questão qualitativa, a gente deveria discutir os fatores que influenciaram o aumento das escolas médicas no Brasil e, consequentemente, do ensino superior do Brasil. Então, essa questão eu acho assim incrível, porque a gente tem que ter uma dimensão das contradições que isso existe. Vamos dizer, quando o ensino superior no Brasil é analisado pelas entidades que registram novos profissionais, dentro de um capitalismo, como é que pode alguém ser de uma entidade nacional e regional, em que cada ano vai número X, completa 70 anos e para de pagar a anuidade? Como é que essa entidade pode ser contra o aumento de egresso, se ela vive de novos, né? Outra coisa, o crescimento do professor hoje,
ele é muito maior do que o envelhecimento há anos atrás. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalhei 47 anos, como docente. Quantos de nós aqui já tem 50 anos de docente? Ou 40 e poucos anos? Quando tem 35 anos, há 14 anos passados, que eu podia ter me aposentado, eu estava me sentindo plenamente capaz de continuar a ministrar um curso. As mulheres com 30 anos de setor público também estaria, seja estadual ou aposentada, por que ela não podia? Então, esse é um dado interessante, e isso perpassa em todas as profissões do ensino superior, na qual as pessoas e acaba sendo absorvido pela iniciativa privada. E muitos também até mudam de grandes capitais, que anteriormente as faculdades do ensino superior eram nas capitais, elas estão para cidades menores. Às vezes, como é que a gente vai ser contra um professor aposentado numa universidade pública ou privada e trabalhar numa nova formação? Se a gente olha pelo lado do discente, o Brasil avançou muito nos concluintes do ensino médio. Portanto, a quantidade de concluintes do ensino médio, o que eles iam fazer se não tivesse abertura de novas escolas? Também é um outro fator que influencia. E eu acho que dados assim também muito importantes, que são lutas que a gente estava... Agora, para mim, que sou ligado com a política, que estou identificado mesmo com a esquerda, qualquer ponderação que eu fizesse ou escrever sobre isso, aí está o Bigu, já está defendendo a abertura de nova, mas é complexo, absolutamente complexo. Por exemplo, uma coisa que, se a gente olhar pelo lado do acesso da população que não tinha direito a cursar um curso superior, o Lapa estava falando aqui, por exemplo, eu pessoalmente, vamos dizer, o meu vínculo à política surgiu nas colônias de férias dos ferroviários, eu era filho de ferroviário. Então tinha o Batistinha, que era do PCB. Então as minhas férias, meus amigos, eram filhos de ferroviário. Eu não fui pela igreja, mas não deixava de ser a força que o ferroviário sempre teve. A gente meu padrinho era médico, era uma pessoa muito ligada à medicina popular, então sempre tem uma origem a gente caminha ali por algum motivo. Então essa questão, vamos dizer, em 2004 nós estávamos na efervescência de 2004 da luta das cotas, tá? E basicamente a cota racial é a que mais deu notícia. Mas para a gente ter uma noção, uma pequena noção,
o número de iniciantes anual atualmente está em 46 mil iniciantes do primeiro ano. Tá? Desses 46 mil que iniciam, eu estou falando da medicina, 13 mil são em unidades públicas e 33 mil são da iniciativa privada. 15 mil por mês. Por ano. Não, tipo de dinheiro. Mas essa questão do capitalismo é isso mesmo. Mas o que eu queria falar no negócio das cotas, cota barra acesso, que é o seguinte: se a gente colocar que para cada 13 mil que entram por ano nas públicas, algumas delas têm entre 30% e 50% de cotista. Vamos dizer, no máximo aqui, se a gente raciocinasse que entrariam 6 mil cotistas, entre 6 mil e 3 mil cotistas, quanto o resto que entra na faculdade pública, comprovadamente é da elite. Comprovadamente a gente sabe que é da elite. E nós fomos da pública, nós podíamos não ser elite, mas nós éramos sempre minoria na nossa turma. O ProUni, das 33 mil vagas que oferecidas, 20%, 6 mil tem, desses 15 mil, sabe, Salim? Desses 15 mil, 6 mil entram com bolsa ProUni de 100%. E mais 6 mil entram com bolsa de 50%. Então, o acesso a qualquer curso do ensino superior, depois da lei do ProUni, ele foi muito mais democratizado do que as nossas lutas da cota. Por quê? Tem várias explicações. A nossa luta pela cota se deu maior se deu dentro das universidades públicas. E a maioria das universidades públicas, sejam federais ou estaduais, elas são dentro das regiões metropolitanas, que também já são cotistas, mas dentro da região metropolitana. E essa expansão que hoje tem de 449 escolas da medicina, ela se deu em cidades pequenas, distantes das regiões, majoritariamente distantes das regiões metropolitanas. Então, e a maioria delas, hoje em dia, nós temos percentual 72% de escolas privadas contra 28% de escola pública. Então, os ProUnistas, queira ou não, se a gente olha pelo lado do acesso, ela é infinitamente mais democrática do que os cotistas na escola. Que os cotistas. Mas é muito difícil falar isso.
é muito difícil falar isso, porque você vê, quando, claro que na nossa conversa, mas essa bolsa do ProUni, ela atingiu fundamentalmente também a elite, porque quem recebia, por N favores, deputados, políticos e outros, quem recebia as bolsas das Gama Filho da vida, eram pessoas que trocavam aquelas bolsas por algum favor, alguma benesse política. Alguma benesse política que ele dava para aquela instituição privada. Não, mesmo assim quebrou. E o ProUni não. O ProUni, a bolsa, ele tem que passar por uma prova e o máximo que a instituição pode fazer, por isso que ela deve, porque ela abate valores que ela estava devendo ao fisco. Valores que ao longo do tempo, de quando em vez o poder público, o Congresso, fazia anistias periódicas para quem devia INSS, para quem devia ficha. Então, a partir do momento em que surge o ProUni, que o grande entusiasta de ter trazido essa proposta do ProUni, entre eles, foi o Haddad. Então, eu acho que esses fatores, claro, a Ana Estela, esses fatores, o que eu estou querendo, que eu vou agora realmente ter me dedicado, é tentar estudar os fatores indutores no Estado brasileiro do surgimento de novas faculdades, funcionamento daquelas existentes, e quais as repercussões possíveis que esse aumento da oportunidade de novas pessoas estudar o ensino superior em todas as categorias. É evidente que eu vou só focar, eu tenho focado mais na medicina, que já não é fácil, e verdade é mais uma coisa que a gente não consegue falar mais com é bom ou é ruim, é complexo, ou seja, outro avanço que a gente tem aí na área médica é que a única, podemos dizer, que a educação à distância que não pode. ainda não foi aberta a possibilidade de ter a educação à distância. Eu acho que essa é uma outra, a meu ver, as entidades de classe e as entidades assim, associativas também, eu acho que elas deveriam focar mais nessa questão de não deixar a entrada da educação à distância na graduação do que ficar uma tentativa insana de numa estrutura capitalista e uma estrutura que tem demanda de estudantes que querem coisa, tem demanda de quem quer investir e tem demanda de quem quer trabalhar, continuar trabalhando como docente. Eu não acho
que seja possível esse enfrentamento para dizer o seguinte: barra, chegou 450, não pode criar outra, que é muito difícil fazer. Eu acho que era isso, Emílio. Eu tinha preparado algum. Sim. Vou fazer uma pergunta. Você, por acaso, tem dados, você falou na entrada, né? Está disponível, estão disponíveis dados sobre quantos efetivamente se formam Então, e uma relação disso com a então, necessidade? quando a gente... Olha só, nós fizemos 3, vamos dizer, lá na UERJ, o Mário Dalpós, ele coordena nisso. Eu estou lá desde 90 e poucos, trabalhando no núcleo, que é a crise global da formação na área da saúde, que vai... Um dos aspectos é a entrada, outro aspecto é os concluintes, e no meio dessa confusão tem o custo, o quanto custa na área de saúde para formar um profissional, seja ele público, privado ou coisa. Evidentemente, o lugar, esse quanto custa, embora seja um projeto da Unesco, mas é o mais difícil. É a aproximação. Tanto público ou privado, os gestores não têm a consciência de disponibilizar dados. A gente quer se aproximar, quanto custa para formar, aí não fornece o dado, e é público e privado. Do ponto de vista dos concluintes, esse foi o único que a gente conseguiu por conta do registro profissional do Conselho. Então, continua sendo a medicina da área da saúde a que mantém o mesmo número. A evasão é quase nenhuma. E mais ainda, porque quando acontece eventuais evasões, o acesso no meio do curso, ele é aberto temporariamente. Então há uma migração de enfermeiros que mudam para médico, há uma migração de psicólogo que mudam para médico, e o inverso é quase que não existe quase. Então a evasão é esse, por isso que na área médica a evasão é muito pequena. Ela acaba não existindo, sabe? Porque ela, por lei, pode migrar. Claro que há uma correspondência de alguns no currículo e a pessoa faz um outro. Então eu acho que o momento, eu acho que está certo, estava certo o Francisco Campos, que é o mineiro, que a gente chamava ele de Francisco Gordo, o Gordo, que ele dizia para mim, no dia eu fiquei bastante forte, que é impossível mudar a frase que ele, como banca, falou, era isso, que é mais difícil mudar uma escola médica de lugar ou do que um cemitério. Ou seja, isso a gente sabe que é verdade. Menos a URCA. Hein? Menos a URCA. Não, aí
Não, o lugar, aí não seria uma mudança. Acontece episódios que ficam sem entender. Por exemplo, eu mesmo, quando saí da UFRJ, me desvinculei da UFRJ, aquele período, quando foi tudo um fundão, e queria ficar na Santa Casa, eu fiquei na Santa Casa, não fui para a UFRJ, por quê? Uma porque o partidão era na Álvaro Alvim, 31. O sindicato dos médicos, o sindicato... Ô, Bigu, quer dizer que os comunistas são comodistas, é? Não! O sindicato dos médicos... Ali é Santa Casa. O sindicato dos médicos era em frente à Santa Casa. Tudo juntinho, né? Santa Casa. O Andaraí, eu saí do Andaraí, pedi demissão no Andaraí, quando passei no concurso fui a Zé, que era bem... Que foi fechado pelo Sérgio Cabral, absurdo. que era bem mais perto do que o Andaraí. E o DOPS era perto também. E o dinheiro que eu precisava ganhar. Bem de esquina, né? velho? Não! E o dinheiro que eu precisava ganhar. Eu estava brincando por lá. O dinheiro que eu precisava ganhar, fazendo terapia intensiva e atendendo os doentes dos professores, na Santa Casa tinha mais gente do que o pessoal que quando trabalhava no Andaraí pedia para a gente cobrir os finais de semana nos doentes privados dele. Então, atendeu os doentes do professor Cruz Lima, do Clementino Praga e nas casas de saúde particulares, além de dar mais dinheiro na época, eu precisava do dinheiro, eles davam mais proteção também para nós que fazíamos política, que eram pessoas de mais prestígio. Principalmente na presidência da República. Pois é. Por exemplo, o Cruz Lima, quantas vezes ele falou, olha, isso que você falou aí do Figueiredo, o Paulo Neymar, chamava a gente para ver lá a filha do gás, as pessoas chamavam, a gente ia e diminuía um pouquinho O filho que gostava de Chihuahua. Você não gosta de mim, mas... Então eu acho eu acho que a gente acaba essa pesquisa aqui do pós-doutorado justamente em 28, de 27 para 28, que é justamente quando estará completando 220 anos do ensino médico no Brasil. Sim. Vocês têm, assim, algum comparativamente, assim, a necessidade de médicos, existem esses padrões, assim? Olha, isso é muito a pouco. necessidade, comparando o problema não é só concluinte, é para onde vão esses concluintes. Sim. Você entendeu? Então, da existência do mais médico para cá, sabe? Desde quando existiu o mais médico para cá, até hoje, evidentemente que não existiu na história brasileira, tirando o deslocamento obrigatório que as Forças Armadas... Projeto Rondon. Não, o Projeto Rondon não tem impacto nenhum. O que tem impacto realmente é o deslocamento que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica fazem com os egressos, aqueles oficiais da área da saúde que entram. Quando eles entram, eles vão ficar 2 anos
no interior do Amazonas, Sim. aonde tem aparelho. Esse tem impacto, mas também nem todo mundo que vai. Veja bem, não tem essa democratização toda, mas ele ainda tem impacto. O Mais Médico realmente fez com que aparecesse médicos em muitos lugares que não existiu, que nunca apareceu médico. O próprio Emílio, vamos dizer, quantos anos ele trabalhou lá no Jequitinhonha? 78. Pois é, Quase pois é. Qual era a faculdade daquele estado, daquela região, que regularmente tinha a ida de a profissional? faculdade nem preparava para ir para o interior, você fazia isso. O que me deixa preocupada não é o número de escolas médicas que estão abrindo. Qualidade. É a qualidade do concluinte, entendeu? Isso é que eu fico muito preocupada. Não adianta encher de médico o país e a gente vê barbaridades acontecendo, né? Não, pois Então, é. Pois é, essa qualidade a gente vê. Sim, mas ninguém. Como que o próprio o sindicato, o conselho, não toma conta dessas coisas, entendeu? Então você só aparece alguma coisa no conselho quando você vê estampado nos jornais o que aconteceu de barbaridade. Então eu fico muito preocupada com isso, entendeu? Porque na maioria dessas escolas médicas particulares, você não tem hospitais de ensino. Você não tem. Então eles fazem o seu treinamento em clínicas ou cliniquetas. Estou falando cliniqueta porque são clínicas pequenas, que de repente não tem nem uma supervisão adequada. Entendeu? É onde eles fazem estágio, gente. Então a minha preocupação é essa. Não é o número de escolas que há. Aninha, Agora, eu digo rapidinho, eu quero só pegar uma trava que ela falou, tipo assim, a necessidade dos médicos, eu dar um exemplo, que não basta formar médico, eu vou trazer um pouco. Eu trabalhei em 76 na emergência do Hospital da Lagoa. Eu chegava, tinham 2 enfermarias que deviam ter 10 pacientes, tinham 20, porque... Quando tinha emergência lá. Quando tinha emergência lá, mas era assim, o que era para ser 20 homens e mulheres eram 40. Aí não tinha história, exame pedido, eu carregava daqui do São Francisco estagiários, ao final do plantão, aparecia história física, exame físico, tudo feito direitinho. Mas olha o contrassenso. Eu pegava uma senhora diabética de 70 anos de idade, deprimida, com infecção urinária, com diabetes compensado e pressão alta. Aí eu compenso ela, dou alta. Hospital da Lagoa. Cardiologia, tratada da pressão, diabetes, endocrinologia, nefrologia, infecção urinária, psiquiatria, depressão e o corrimento no ginecologista. Ou seja, uma coisa que eu no interior fazia sozinho, o que acontecia? Nessa ocasião, que era de 78, o Hospital de Ipanema, o PAN Botafogo e a Lagoa, que era toda a Zona Sul, com 1,5 milhão de habitantes, tinha 3 clínicos fazendo ambulatório de clínica médica. 3 clínicos. Então, se você não diz como é que o clínico vai trabalhar, eu mesmo, se fosse emergencista, tivesse situação no ambulatório, Dona Maria, venha comigo, no ambulatório. Então, você vê o doente emergencialmente, ambulatorialmente, na enfermaria. Quer dizer, você uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ou seja, Flamengo até morrer, mesmo que vascaíno. Ou seja, médico. A relação médico-paciente se interrompe pela função. Eu sou emergencista. Aí você chuta. É o que o nosso amigo Lubu diz assim, aqui estamos num absurdo de médico, ele trabalhar no Pampem, receitando médico. Próximo, ortopedista. Próximo, oftalmologista. É o cara que não resolve nada e dá mais papel multiplicando o pedido. Quer dizer, você vê uma senhora que poderia ter um médico ocupando, uma consulta, ocupa 5 e não é atendida, porque a cardiologia demora 6 meses. Aí, resultado, volta para a emergência. Ou seja, o próprio hospital pode ser desmontado se você cria uma rede ambulatorial. E se você dá persistência e acompanhamento ao seu doente. Eu no interior de Jequitinhonha foi medicina melhor que o Hospital da Lagoa, porque eu era médico 24 horas por dia, fazia parte da madrugada, mandava mijar uma cólica renal no pneu que aparecia perto do dia seguinte, porque o dia seguinte eu estou na casa e o doente vem me ver. O motivo o plantão mandaram aí quarta-feira, se a faixa que ele colocou, se o encanamento que fez o paciente prejudicar, só na outra quarta-feira. Não tem sentido isso. A saúde tem que ser repensada. Agora, nós temos uma grande falha, eu apontei isso ao SEBS e ao sindicato, que é o seguinte, o João Carlos Serra diz assim, saúde é a nossa causa,
Não é, quanto vale o médico, valorizar só o médico. Não, 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 não. Quem valoriza o médico é o paciente. Foi o que o Gregório Bezerra fez com ele, que se preocupou com ele, que ele podia ser preso porque ele está atendendo o Gregório Bezerra, que era mal visto, que era taxado e perseguido. Então, é este cuidado que nós temos que incluir na luta, eu acho, social, os pacientes na luta pelo SUS, porque é o sistema que salva as vidas, como salvou agora na pandemia. Né? Pois é, Falando disso, né? agora, veja bem. Veja bem só uma coisinha. Que a nossa Não, então vou terminar. Única coisa, vamos ver o que vai Se acontecer. você parar de interromper, Mas- eu termino. Mas o que eu acho é o seguinte: a única iniciativa do Estado brasileiro, o Brasil é o único país assim, desse desenvolvido que fica claro que a formação dos profissionais de nível superior, ele seguia apenas os ditames do Ministério da Educação, sem nenhuma influência com os outros ministérios das outras áreas do conhecimento. No Brasil, pelo menos eu tenho estudado, é o único que, com o surgimento do Ministério, do programa Saúde da Família, e mais especificamente, mais médico, as novas escolas médicas, eu não estou dizendo que elas são boas, que elas têm qualidade, não. Só passou a ser autorizado aonde funciona o programa do Mais Médico no interior, nas cidades distantes. Então começou a ter uma influência do Ministério da Saúde / do SUS na criação de novas faculdades. Agora, isso a todas as áreas do ensino superior seria importante que todos os profissionais, advogado, engenheiro e outros também fossem fixados nos lugares hoje também não são. Então eu acho, eu concordo com você, entendeu, Ana? Mas eu acho que essa luta pela qualidade, infelizmente, é mais da nossa geração do que da geração dos nossos alunos. Cada hora não é isso? Cada dia a gente entende e vê que os nossos alunos, eles não têm esse tipo de preocupação. E eu, para encerrar, eu trabalho, agora parou um pouco, que foram 16 anos num projeto, que chegou o Motinha, eu lembrei dele, que é o seguinte: quando eu acabei o mestrado, que era avaliação e transformação das escolas médicas, coincidia que na Marinha, o diretor de saúde da Marinha era um companheiro Montenegro. E na aeronáutica, o Montenegro é um autor, e na aeronáutica era o Jorginho, o Jorge Maroni, que era o meu colega de turno. Maroni, cardiologista, né? E os 3 diretores de saúde das 3 forças eram no Rio. E o do Exército, ele era da UF, o colega da UF. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu montar junto lá com as direções do sindicato, conselho do Amazonas, Pará e as faculdades, um projeto que pretendia fazer uma interiorização das áreas da saúde pela Amazônia. O grande entusiasta desse processo não médico era esse general Paulo Sérgio, que agora está sendo processado, para ver como é que o Brasil muda. A gente passou um tempo conseguindo fazer com que o Exército, Marinha
e aeronáutica aderisse a esse projeto. Nesses anos todos, nós não conseguimos fixar e modificar ninguém da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Federal do Pará, nem da área de saúde. Então, você vê que os próprios, e as estaduais desse lugar, as próprias unidades públicas da nossa área não aderiram completamente, não introduziram os seus currículos nisso. Então você vê que o problema é estrutural mesmo, né? Se o Carlos Alberto, que cuidou da residência, fosse feito um projeto, como eu fiz, tipo de serviço militar, fiquei 2 anos no interior, nas residências social, o cara se forma, vai servir no interior, depois volta, faz aquilo particular, mas deixou o retorno, a gratuidade de uma FRJ, entendeu? Ou seja, é que eu digo assim, gratidão tem que rimar com gratuidade. A pessoa tem que ter atitude na realidade, né? Porque a pessoa fica um devedor. É um bem público e a pessoa deve devolver. Agora, para não ficar triste a coisa... Fluminense foi quase campeão. Para não ficar triste a coisa, o que aconteceu, muito característico, tem uns 15 anos isso, o general Paulo Sérgio, esse, que deve ser preso, ele lá no Amazonas, lá na cabeça do cachorro, foi a primeira reunião que nós tivemos, nós fomos lá e o único lugar para dormir era no hospital do Exército. Aí quando chegou de manhã, eu não conhecia ele. Quando chegou de manhã, a gente acordou lá, aí eu vi que estava todo mundo em pé, ninguém sentava na hora do café. Porque era continência. O general não tinha chegado. Aí quando o general chegou, aí ele fez todo mundo, os subalternos, se identificar para ele, o cara se identificava e sentava. Se identificava e sentava. Aí quando chegou, quando só tinha nós você falou assim, Bigu, Partido Comunista Brasileiro. Não, esse leva preso. Não, só tinha pouco civil. Aí ele falou, olha, os senhores não é obrigado a se identificar. Graças a Deus. Mas eu gostaria, quem quiser voluntariamente, vocês poderiam dizer o seu nome, o nome de guerra, se tem nome de guerra, cara, assim, e o que o senhor está achando dessa missão. Aí quando chegou a mim, né? Aí eu falei meu nome, falei que era o Bigu. Ele falou, o que o senhor está achando dessa missão? Eu falei, eu estou achando ótimo. A primeira vez que eu durmo e acordo dentro de um quartel e a minha mão está livre. Bigu, deixa eu pegar Deixe preso. Então vamos corrigir. Parabéns. Tá com saudade, Parabéns pela convívio. Bigu, fica aqui um pouquinho que está aqui os 2 cavaleiros, vou apresentar. Salim, eu fiquei conhecendo, eu acho que é reconhecer, mas o Bigu que apresentou é da turma 55, trabalha com neurocirurgia, e é uma pessoa extremamente importante nesse momento, porque tem uma origem multiétnica, na verdade, né? Familiar, né? Que vai, enfim, que ele vai falar alguma coisa disso, mas é um colega que você entendeu, assim como o Carlos Alberto Machado, que eu tenho um carinho muito especial, porque o Carlos foi, vamos dizer assim, uma exceção à regra, a turma que veio após 1969, a turma pegou o 477 do Beira-Mate. Então tinha quase mais medido que estudando medicina, não é forma de dizer, tinha muita infiltração. Né? Era uma turma censurada e fechada, mas graças ao Carlos Alberto Machado, que é uma exceção à regra, uma inteligência fenomenal, sempre foi uma capacidade de oratória
que eu reputo quase próxima do Davi, não sei se conviveu com o Davizinho, porque o Davizinho tinha uma lada de conversa maravilhosa, mas o Carrinho dá uma tirada e ele faz o salão todo rir, né? E ele foi quem nos apoiou com a Aninha, com a Lúcia Soto, com a Joyce, com o Antônio Ivo e outros, a luta para a preservação da valorização da Bolsa, do acadêmico bolsista, que é o secretário de saúde, que era o Silvio das Contas, que ia tirar, e ele estava na congregação representando os alunos, né, o Carlinho, quando fez um discurso que tirou as calças do secretário de saúde. Moral, a gente ganhou a luta em 72, com uma passeata de 400 acadêmicos bolsistas na porta do Palácio Guanabara, pregando o que o Davi Capistrano ensinou: manter a unidade discente-docente, nunca dividir o movimento estudantil da luta dos professores para preservar a unidade universitária. Fizemos isso, que durou 2 anos, quer dizer, a turma ainda pegou o acadêmico. Nós perdemos 1 ano de remuneração, que era chegou a ter 6 já. Eram 2 anos. Acabou acabando. Só para dar uma informação, que isso vai estar no vídeo, tem uma querida colega que o Paulo conhece, que é a Vera Regina, que foi aqui do Hospital São Francisco, colega minha de infância, de família, que veio para cá por conta do Júlio Melo e da psicologia médica, fez um trabalho belíssimo no Hospital da Lagoa, não só formou a psicologia médica lá, como ela fez uma transcendência maravilhosa. Ela percebeu que crianças da pediatria do hospital, elas voltavam depois com pneumonia porque a casa tinha goteira, porque não tinha agasalho, e ela criou uma rede social, que é o Renascer, e depois o Instituto Dara, que ela cuida hoje, e vai aparecer no vídeo uma entrevista dela com o Bial, no programa da Globo, entrevistada pela Fernanda Montenegro, filha, divino, porque eu reputo uma coisa fundamental, que as pessoas esquecem que a palavra hospital quer dizer hospitalidade. E a Vera criou um movimento social em que a saúde chega à casa dos pacientes que estiveram hospitalizados e continuam sendo recebidos com hospitalidade e recursos para remédio, para oportunidade de emprego, etc. Então ela fez um movimento extremamente importante e que coloca consciência às novas gerações da função social do médico, né? Lembrando que o nosso instituto é Carlos Chagas, que é uma pessoa ímpar em todo o desenvolvimento da ciência e que 1 século depois nos fez, inclusive, trocar de presidente para alguma coisa menos péssima. É uma coisa mais aceitável. Porque o Rocco era um mestre naquilo que meu pai ensinou. O efetivo é o afetivo. Quer dizer, o afeto dele vencia outras barreiras que hoje faz uma falta imensa. Né? As pessoas hoje são Antônio, né? Se você tiver com o boné vermelho do MST, ele te joga uma pedra, te dá porrada e por aí vai, porque não tem tolerância às diferenças, que foi o que o nosso amigo Lapa falou que é tão importante, né?